neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Espírito Santo. Irmãs Laísa e Nazireia, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Deus, aqui estou, de joelhos a clamar. Vem encher do Espírito este pobre coração, pois sozinho nada sou, eu preciso tanto que tu venhas me encher de Espírito Santo. Sobre nós o teu amor, Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrama sobre nós o teu amor. Os anjos a voar, eu vejo o céu se abrir, sua face a revoar. Com os olhos da fé, Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrama sobre
Ouvintes, para manifestar e até mesmo glorificar as obras de Deus, viver os seus resultados, o profeta de Deus teve que denunciar a Lúcifer. Cabia perfeitamente, indispensavelmente, a revelação da semente da serpente. Tanto quanto a revelação da semente da mulher, da semente de Deus, o homem tem necessidade de ser revelado sobre a semente da serpente. Isto faz com que a sua revelação seja completa. Você jamais poderia ser revelado de uma forma plena a respeito de Deus se você não fosse revelado a respeito de Satanás. O que discerne o corpo de Jesus Cristo, discerne também o corpo de Lúcifer. Caso contrário, cai no engano. Por isso que a mensagem não é só o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a unidade, mais olhada como unicidade, e o profeta. Isso é básico. Não resta dúvida. Mas não é só isto. Sumariamente, quem tem uma revelação perfeita de Cristo, mistério de Deus revelado, tem a revelação perfeita do engano, do engodo de Lúcifer, da semente da serpente. Sumariamente. Então, quando você vê as pessoas tendo revelações daqui e dali a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Deus, e depois se associando, engolindo certas coisas de Lúcifer, ela está simplesmente enganada. Ela tem uma utopia, ela tem às vezes até alucinação. Então o profeta de Deus mostra isso de uma forma muito clara, muito evidente. E ninguém pode discutir ao contrário. Quem discerne a luz, discerne as trevas. Isso é automático, é sumário. E ele nos mostra que Lúcifer vem na astúcia. Sempre na astúcia. Uma astúcia sustentada pelo espírito político, para quebrar a unidade de Deus com o homem, exatamente como ele fez no Éden. Quando você crê em três pessoas distintas, você está quebrando a sua própria unidade com Deus, como Lúcifer fez no Concílio de Nicéia. Somente anjos caídos podem sustentar esta doutrina de três pessoas distintas. Isto porque divide o corpo. Foi como o Rabino disse para o irmão Branham: vocês são os pagãos. Por quê, Rabino? Porque vocês dividem Deus em três partes.
Não resta dúvida, Rabino, isso é paganismo, mas eu não faço isto. Ah, então agora fica diferente, a coisa terminou em lágrimas. Então ele quebrou a unidade de Deus com o homem, da igreja com o homem, como quebrou a unidade de Eva com o próprio Adão. E formou, na verdade, uma unidade imperfeita, para assim trazer a semente da serpente. Tudo é, sem dúvida, mistério. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, isso é para quem Deus chama. Se sua revelação é completa a respeito de Jesus Cristo, do Apocalipse, dos selos, dos trovões, a sua revelação também é completa acerca de Lúcifer, da serpente. Ele quebrou essa unidade da igreja com Deus, essa unidade do homem com Deus, por grandes tentações de promessas de poder próprio e exaltações. Ora, por que só se vive em troca disto? Em todos os setores da vida. Sem deixar do lado de fora o que é pior. O pior de tudo é que isto está dentro do próprio Israel de Deus. Querem a liderança, querem poder, querem exaltação. E, na verdade, são todos uns insubmissos. Não resta dúvida alguma. Ele fez exatamente o que ele fez no Éden. Lúcifer, ele fez em Nicéia. No Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Quando eles nunca tinham falado em três pessoas distintas. Até 325 anos. Até 300 anos depois de Cristo, nunca se ouviu dizer que uma pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até então era em nome do Senhor Jesus Cristo desde Jerusalém. Mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que quebrar isto. Quebrar a unidade com os apóstolos. Quebrar a unidade da mulher cristã com Sara, com Ana, com as mulheres da Bíblia Sagrada. Quebrar a unidade da igreja com a sua própria cabeça. Agora, o profeta de Deus afirma de uma forma clamorosa. Não é questão de polêmica, não é atacando, é lamentando o que tem acontecido, porquanto isso significa perdição de bilhões de almas. Eles trocaram a palavra de Deus pela sabedoria e cultura de homem. E isto fez com que você passasse pelo meio de um universo de pessoas, como se estivesse passando por um vale de ossos secos.
o Espírito Santo pergunta para você quando isso está no aglomerado de pessoas, de multidões, como nos estádios, nas avenidas, nas praças. Quem é pelo menos salvo aqui? Dentro desse supermercado, dentro desse shopping. Quem é pelo menos salvo? Ora, Lúcifer considera-se vitorioso. Ele quer acabar com o remanescente. Para fazer isso, ele não usa os de fora, ele usa os de dentro. Aqueles que estão dentro é que tentam acabar com aqueles que estão de dentro, dando a vida por eles, dando a vida pela própria noiva. Por que assim? Para eles, o melhor que podia ser é encontrar certas pessoas que caíram da graça deles lá na sarjeta, lá nos balcões dos bêbados, mergulhados na droga, no crime, no roubo. Para eles isto seria muito melhor. Parece que eles ficariam satisfeitos. Isso mostrando que espírito eles têm. É o espírito de Lúcifer, é o espírito de Coré, é o espírito de Abirão, é o espírito de Datã, é o espírito de Balaão. É muito mais fácil vencer o espírito de James e Jambres do que o de Coré e seus comparsas. Porque lá, James e Jambres não mataram um israelita sequer. As cobras de James e Jambres não ofenderam um israelita sequer. Mas o espírito de Coré, de Abirão, de Datã, matou todo Israel. Você pensa que foi só a congregação dele? O profeta diz, o homem morre, mas aquele espírito não. Eles ficaram lá dentro e não atingiram somente dos que saíram de lá, acompanhando a Moisés, Josué e Calebe, 2 grandes heróis. Heróis pelos seus feitos? Não, heróis pelo seu posicionamento. Heróis pela semente. É lamentável, mas é uma verdade incontestável. O profeta está dizendo, e essa é a mesma coisa que Lúcifer fez então, que ele fez lá no jardim do Éden. E eles morreram exatamente ali. A igreja pentecostal, que deveria sustentar a tocha da palavra, da mensagem, morreu ali, se dobrando diante dos seus credos e seus dogmas. É muito fácil você falar em línguas estranhas, crendo em 3 pessoas distintas. Agora, isso mostra que isso não é o batismo do Espírito Santo. Mas, por outro lado, o bendito laço divino
tem estado desde o Éden através da revelação. A morte de Abel não pôs fim ao seu ministério. O seu sangue clama até hoje. O clamar é uma voz. O sangue de Abel é uma voz. E isso tem formado uma trilha de vitória, passando por pontes de sangue, por arenas, por fornalhas, e tem chegado até aqui em você. Ora, a coisa melhor que tem é quando a gente vê uma trilha de graça, de misericórdia, de bondade, de salvação, de Deus, portanto, chegar em você. Passando pelos séculos e os séculos, montanhas e valados, céus límpidos, sombrios, nebulosos, ventos e tempestades, passando por pessoas humildes, sofredoras, por gemidos, por lágrimas, chegando em você. A trilha de Deus não pode ser trilhada por Lúcifer. Ele teve que fazer a sua trilha. Paralela, na verdade. É o paralelo. A trilha do engano. E Jesus disse que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível. Então ele fica com suas tentações e falsas promessas, até mesmo de arrebatamento. E com aparência de poder, usando a palavra de Deus. Ele fez isso em Niceia. E ele está fazendo o mesmo hoje, nesse concílio de igrejas, de grupos. Mas você está do lado de fora, como Jesus está do lado de fora. Você está com ele. Eis que estou à porta e bato, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não lhe abri então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele
te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e Ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado Ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Em caminhos de Emaús, dois discípulos viajavam, e naquela estrada em Jesus eles falavam, mas Jesus vitorioso a palestra escutava, juntamente com os discípulos para Emaús marchavam. Em caminho de Emaús eu também quero estar, e junto de mim Jesus eu também quero levar, e junto de mim Jesus eu também quero levar. Oh, que noite gloriosa foi a noite de Emaús. Os discípulos contemplaram a face de meu Jesus. Eu te convido, Senhor, pois a noite já se faz. Fique comigo, Jesus, pois já é tarde demais. Em caminho de Emaús eu também quero estar, e junto de mim Jesus eu também quero levar, e junto de mim Jesus eu também quero levar. Em caminho de Emaús eu também quero estar, e junto de mim Jesus eu também quero levar, e junto de mim Jesus eu também